Boa noite, pessoal. Nós estamos já começando a segunda edição do nosso culto em casa, tá? Fica ligado, não perca nenhum momento. Está incrível. Eleve as suas expectativas para aquilo que vai ser ministrado essa noite na sua vida. Queríamos deixar claro que se você tiver algum desejo, gostar de ofertar ou dizimar, nós temos um QR Code que vai passar aqui durante o culto. Então você fique à vontade, o que você sentir no seu coração. Lembrando também vocês que nós temos uma equipe pastoral, uma liderança preparada para dar todo o suporte. Independente de não estarmos tendo os cultos presenciais, nós temos toda uma equipe que está disponível a você. Então, se você tiver algum problema, tiver alguma necessidade, nos procure as nossas lideranças da igreja e entre em contato. E fica ligado que já vai começar. Com um legado de mais de 50 anos de ministério, conhecido pela simplicidade e ousadia em seus ensinamentos, Nerval Reis escreveu vários best-sellers até partir para estar com o Senhor em outubro de 2018. Agora, a editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro dele em português, Adoração, mais que uma canção. Experimentando o poder vitorioso de uma vida de louvor. Work real hard for God, yes, work real hard for God. But always give Jesus some time that you can just worship Him. If you will, the yoke of the Lord is easy and His burden is light, my brother and sister. But you're going to have to learn to put first things first. Learn to put first things first. Adoração, mais que uma canção. Adquira já o seu. Disponível também em e-book. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.
de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. E pra sempre cantarei, e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Queres meu coração, tudo que tenho te dou. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu mereces. Pra sempre cantarei, e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar o cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oi, gente, graça e paz. Que alegria poder estar falando com você mais uma vez essa noite. Eu estou aqui na minha casa, estamos fazendo uma segunda edição do nosso culto em casa. Então eu sei que você está na sua casa também, e eu creio que a gente vai ter um tempo de inspiração da palavra de Deus. Mais uma vez eu gosto de sempre falar que estamos com saudades, né, dos nossos cultos presenciais. Você faz falta na Igreja Verbo da Vida, mas eu sei que em breve a gente vai estar junto de novo. Eu sei que você também está com saudade, mas eu quero que essa saudade se transforme em expectativa. Eu quero que você fique com muita expectativa para a volta dos nossos cultos presenciais. Que você possa crer com a gente, estar declarando sobre o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Né? Que você não seja contagiado com más notícias, mas que você abra a sua boca para proclamar mesmo o destino daquilo que nós estamos crendo para o nosso Brasil, para o nosso estado, para o nosso município. Amém? Então, é uma alegria estar falando com você. Eu quero fazer uma oração nesse momento para que a gente possa
estudar um pouco da palavra de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu creio em uma mensagem inspirada pelo Teu Espírito. Eu não conheço os corações, eu não conheço as pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, mas o Senhor conhece o mais íntimo delas. E eu declaro, Pai, que eu serei inspirado, Pai, pelo Teu Espírito para falar a cada coração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra simples, mas poderosa para você. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, esse tema seria ser ou se tornar. Muitas pessoas, elas querem ser alguém, elas querem de repente ser aquilo que Deus criou elas para serem, elas querem ser aquilo que elas sonham ser, mas entre o ser e o se tornar tem uma diferença aí, porque o ser já fala de algo que já é, o se tornar fala de um processo. Então, muitas vezes, ou quase sempre, nós temos o desafio de se tornar. Nós queremos ser alguém, mas muitas vezes, para ser alguém, nós precisamos nos tornar alguém. Então, eu não sei em que fase você está da sua vida, quais os projetos que você tem para a sua vida, quais os sonhos que Deus colocou no seu coração, qual o seu chamado, o que você espera da sua vida. Eu só sei de uma coisa: existe um processo para que você seja aquilo que você foi criado para ser. Até você chegar à maturidade, até você chegar no lugar onde você quer estar e onde você deseja estar, existe uma caminhada, existe um processo, E nesse processo nós precisamos aprender a lidar com situações. Nem sempre os ventos eles vão soprar a nosso favor. Nem sempre as circunstâncias e as coisas que acontecem conosco vão nos favorecer. Muitas vezes dificuldades elas se levantam para tentar desestimular, para tentar nos desanimar. E isso é natural, Nós sim teremos problemas, simplesmente porque nós estamos nesse mundo. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Nós devemos ter bom ânimo nessa caminhada. Então existe um processo que nós precisamos seguir, que nós precisamos cumprir, para que a gente possa ter sucesso naquilo que a gente quer ser. Então eu sei que você quer ser algo, Você quer ser. Então eu quero te falar essa noite que você, antes de ser, você precisa se tornar. Então o se tornar, ele é um processo. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, mas esse plano e esse propósito, ele é realizado passo a passo. Ele é realizado etapa por etapa. Então existe um processo para que você possa chegar até onde você precisa estar. Então, sucesso, ele é um processo. Para você ser bem sucedido, isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece com muita dedicação, diligência, oração, entrega, Exige que você tenha uma vida baseada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Você pode simplesmente viver os seus sonhos, você pode simplesmente viver os seus projetos de vida, mas Deus quer que você alinhe os seus sonhos, alinhe os seus projetos aos sonhos dele ao seu respeito, aos planos dele ao seu respeito. Você perdeu esse direito de viver apenas para você mesmo quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora você não vive mais para você mesmo. Agora Cristo vive através de você. Existe um propósito para você viver aqui na terra. Existe alguém que você precisa se tornar. E esse processo de se tornar, ele depende de uma ação diária. Ele depende de uma atitude diária. Nós precisamos decidir nos tornarmos aquilo que Deus já nos vê. Então, eu quero que você se conecte com essa palavra. Eu queria começar dando uma ilustração. Eu gosto, às vezes, de dar essa ilustração. Eu acho que você, quando era mais novo, se você tem aproximadamente a minha idade, você já assistiu aquele filme Karate Kid, E nesse filme Karate Kid nós temos o Daniel San, e o Senhor Miyagi, que é o mentor dele, Então o Daniel San, ele queria ir para o ringue, ele queria lutar, ele queria vencer os seus oponentes, mas ele não sabia lutar.
ele não sabia lutar karatê, ele precisava de um mentor, ele precisava de alguém que o ensinasse a lutar. Então ele procura o mestre Senhor Miyagi para que ele possa aprender a lutar. E quando ele chega até o Senhor Miyagi inicialmente não aceita mentoreá-lo, mas depois de alguma conversa, o Senhor Miyagi aceita mentorear o Daniel-san, né? E eu lembro que o Senhor Miyagi não ensinou nenhum golpe ao Daniel-san, não ensinou nenhuma técnica de arte marcial, de luta, mas deu a ele algumas atividades, né? Eu não sei se você lembra, mas o Senhor Miyagi olhou para o Daniel-san e falou assim: olha, existe aquela porteira ali e você precisa pintar aquela porteira, né? E com um movimento de cima para baixo, de cima para baixo, com esse movimento no punho. E ele não sabia por que ele deveria fazer aquilo, mas ele obedeceu. Eu posso imaginar que ele pensou: o que eu estou fazendo pintando uma cerca? Pintando uma cerca. Eu quero lutar, eu quero vencer o meu oponente, né? E ele realizou aquilo. E então ele volta até o Senhor Miyagi querendo aprender técnicas de luta, querendo lutar. E o Senhor Miyagi então mostra vários carros em sua garagem para que ele possa encerar esses carros. Então ele pega a cera, né? E ele pega um pano para encerar esses carros, mas esses carros deveriam ser encerados de uma forma específica, né? Com movimentos circulares. E ele deve ter imaginado: por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou encerando esses carros? O Senhor Miyagi está me usando para que eu possa trabalhar para ele. E ele não estava entendendo que o Senhor Miyagi estava simplesmente dando a ele cenários para que ele pudesse desenvolver habilidades que ele precisaria ter para lutar aquela luta e aquele combate em especial. Então ele estava desenvolvendo movimentos que ele precisaria usar no ringue. Ele não enxergou inicialmente esses cenários como oportunidades para que ele pudesse desenvolver, mas aquilo foi usado pelo seu mentor para treiná-lo. Então eu quero extrair desse fato uma lição para nós hoje, né? As situações que acontecem conosco, nós precisamos olhar para elas não como algo que vai nos enfraquecer, não como algo que vai nos desviar ou tirar o nosso foco. Não, nós precisamos olhar para essas situações com a ótica certa. Nós precisamos olhar para esses desafios como oportunidades, e eu vou ter essa oportunidade para praticar a palavra, né? Cada cenário que se aparece contra você é um cenário perfeito para que você possa exercer os frutos do Espírito, para que você possa andar em fé, para que você possa exercer a sua sabedoria, para que você possa andar em diligência, para que você possa mostrar a qual reino você pertence. Então eu estou aqui para falar para você: aproveite essas oportunidades que você tem de desafios, aproveite essa jornada de processo até você ser o que você espera ser, o que você foi chamado para ser. Aproveite com alegria o processo de se tornar. Todos querem ser alguém, mas poucos querem se tornar alguém. O se tornar, ele é um processo. Eu vejo algumas pessoas olhando para a minha vida, ou até para a sua vida mesmo, e essas pessoas, elas se espelham em você ou em mim. Elas querem ter os mesmos resultados, elas querem estar nas mesmas posições, mas elas querem apenas estar, elas querem apenas ser, mas elas não querem se tornar. O processo de se tornar, ele envolve renúncia, ele envolve um posicionamento correto na palavra de Deus, ele envolve diligência, ele envolve uma série de coisas que muitas vezes as pessoas, elas querem ver o resultado, mas elas não querem acompanhar os passos que levaram até aquela pessoa ter esses resultados. Então, quando você encontrar com alguém e você deseja ser o que aquela pessoa é, não procure saber dela como é estar naquela posição, mas procure saber dela o que ela fez para chegar onde ela está.
quais os passos que ela seguiu para estar aonde ela está. Porque ela se tornou essa pessoa. Ela não passou a ser de repente essa pessoa, ela se tornou essa pessoa, né? Então, você vai ser aquilo que Deus chamou você para ser. Você vai ser aquilo que você sabe que você precisa ser, mas você deve encarar o processo de se tornar. E o processo de se tornar, existe uma atitude correta minha, uma atitude correta sua também. Eu costumo dizer que se o seu presente, ele não é o seu destino, ele é o seu tempo de preparação. Se o seu presente, ele ainda não é aquilo que você almeja ser, ele não é o seu destino, ele não é aquilo que a sua missão de vida, você ainda não chegou no seu futuro, sabe? Esse momento que você está passando, ele é o seu momento de preparação. Eu já vivi muita coisa, eu já conquistei muita coisa. Se você é membro da nossa igreja, você se lembra o quanto nós avançamos todos esses anos, mas ainda nós não somos aquilo que nós deveremos ser. Nós não somos ainda aquilo que sonhamos como igreja. Nós ainda não chegamos lá. Nós já alcançamos sim muitos resultados, mas nossa visão é muito maior. Nossos sonhos são muito maiores. Então esse tempo, ele é o tempo de preparação. Nós estamos sendo preparados para algo maior. Você está sendo preparado para algo maior na sua vida. Se você ainda não chegou lá, esse momento que você está vivendo é um momento de preparação. O processo de se tornar é o segredo para o seu propósito. Você precisa aprender a encarar os processos. Você precisa aprender a encarar os desafios. Você precisa aprender a encarar as tribulações, tudo aquilo que vem contra você. Você precisa encarar isso com sabedoria. Você precisa ter o posicionamento correto. Você precisa ter um foco correto. Você precisa fazer a coisa certa. Isso vai ser determinante para você ser ou se tornar aquilo que você deseja ser. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 16, no verso 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Observe a palavra passos. Deus não disse que Ele nos guiaria nos nossos saltos, mas disse que nos guiaria em cada passo. Deus, Ele nos dá o propósito, mas Ele não explica todo o processo. Ele não explica todo o caminho, sabe? Se Deus tivesse me mostrado todo o caminho que eu percorreria até onde eu estou hoje, talvez eu não teria encarado o processo. Talvez eu não teria encarado viver o meu propósito. Mas Deus, Ele não explica todo o propósito. Ele não explica todo o caminho, mas Ele nos dirige passo a passo. E esse passo a passo fala de processo. Esse passo a passo fala de se tornar. Talvez se você conseguisse visualizar todos os passos que você precisa dar para ser o que você precisa ser, nesse processo de se tornar, você não teria força e ousadia para continuar. Ei, mas não fica preocupado com relação ao ser. Sabe? Deus, Ele te garantiu que as ferramentas que você precisa, que aquilo que você precisa, as habilidades que você precisa para se tornar aquilo que você precisa ser, Deus já garantiu que isso já está dentro de você. Você tem todas as ferramentas que você precisa para cumprir o seu propósito. Deus não quer apenas que você avance na sua vida. Deus não quer apenas que você alcance resultados. Deus quer que você faça isso com excelência. Deus quer que você faça isso com relevância. Deus quer que você seja relevante. Você não foi criado para ser mais um. Sabe, você precisa entender isso. Você tem um propósito e esse processo tem a ver com algo grandioso. Esse processo, esse propósito tem a ver com realizar algo grande sobre essa terra. E você deve ter muita expectativa todos os dias em viver isso que é grandioso na sua vida. Muitas vezes a gente não tem a experiência ou o caráter necessário para cumprir o nosso propósito com sucesso. A gente não adquiriu ainda as experiências, a gente ainda não desenvolveu o nosso caráter para cumprir plenamente o nosso propósito.
E é através desses desafios, é através dessas circunstâncias, é através de tudo aquilo que nós passamos, que nós nos tornamos e aperfeiçoamos o nosso caráter. As experiências que nós passamos nos aperfeiçoam como pessoa. Você sempre tem a opção. As experiências que você vive podem revelar a sua imaturidade, o quão criança você ainda é, o quão bebê espiritual você ainda é. As suas ações revelam aquilo que está dentro de você. Sabe, por mais que você aparente ser maduro para algumas pessoas, em momentos de dificuldade, são em momentos de tribulação, onde a gente coloca para fora aquilo que nós estamos por dentro. Nós podemos premeditar alguma ação, mas dificilmente conseguimos premeditar uma reação, né? Quando nós reagimos a um confronto, quando nós reagimos a uma situação que nós não estamos esperando, nós vamos revelar aquilo que nós cremos, nós vamos revelar a intenção do nosso coração, nós vamos revelar aquilo que nós acreditamos. É em momentos de pressão que nós mostramos quem nós somos. É em momentos de tribulação que nós mostramos em quem nós confiamos, aonde está o nosso foco, aonde está a nossa fé, aonde está o nosso sentimento, aonde estão as nossas emoções. E é através das nossas experiências, é através daquilo que nós passamos que nós somos confrontados com o nosso caráter. E Deus nos dá oportunidades para desenvolvermos o nosso caráter. Ei, o seu caráter está sendo aperfeiçoado. A sua vida está sendo amadurecida. A sua vida espiritual está no processo de amadurecimento. Você ainda não é o que você precisa ser, mas você também não é aquilo que você era no passado. Você já avançou. Você hoje é alguém mais maduro, mais experiente. Mas as suas experiências do passado, elas podem deixar você mais fraco se você permitir. Mas cada experiência que você passa, com a conduta certa, sabe, com o coração certo, com a confissão certa, com a postura certa, cada experiência que você passa, com o posicionamento correto, vai te dar experiências para que você possa encarar o seu futuro com ânimo, sabe, com ousadia. Isso aperfeiçoa o seu caráter, isso desenvolve a sua vida. Deus não está interessado apenas naquilo que você faz, em nossas ações, mas Deus, Ele está interessado em quem nós estamos nos tornando nesse processo. Você pode servir na igreja, você pode ajudar as pessoas, você pode ser uma pessoa generosa, você pode fazer boas ações, você pode ter uma boa conduta, mas Deus não está interessado apenas no que você faz, em suas ações. Deus, Ele está interessado em quem você se torna. Deus está interessado em suas motivações. Não é apenas aquilo que você faz, mas o que está por trás do seu coração. Sabe, eu não vou à igreja para cumprir um ritual religioso. Eu não sirvo as pessoas para mostrar que eu estou fazendo isso buscando algo em troca. Não. Eu sirvo as pessoas porque eu amo as pessoas. Isso é genuíno, está dentro do meu coração. Eu vou à igreja não por um ato religioso, mas porque eu amo ao Senhor, eu amo congregar, eu amo cultuar. Sabe, você deve revisar constantemente as suas ações. Por que você deseja o ministério? Por que você deseja servir a igreja? Por que você deseja servir as pessoas? Por que você faz o que você faz? Por que você tem essas atitudes? Você precisa questionar você mesmo. Por que você faz o que você faz? Deus, Ele está interessado não no que você faz, mas quem você está se tornando enquanto você faz. Deus está interessado no seu caráter. Deus quer desenvolver o seu caráter. É quando essas atitudes do seu coração são reveladas que o seu caráter é revelado. Você pode ter uma boa mensagem, você pode ter um discurso lindo, você pode ter boas obras,
Mas se o seu caráter não estiver sendo aperfeiçoado, se essas atitudes que você faz não estiverem pautadas no amor, se isso que você faz não estiver pautado naquilo que é genuíno, nos princípios da palavra de Deus, nos princípios do reino de Deus, sabe, isso não tem valor para Deus. Você precisa fazer coisas que tem valor não apenas para o mundo, não apenas para você, mas para Deus. E quando você faz algo que tem valor para Deus, ou seja, quando isso que você faz é genuíno, o seu caráter ele é aperfeiçoado, você é desenvolvido como pessoa, sabe? Você pode mudar comportamentos, você pode mudar hábitos, mas caráter é algo que você precisa desenvolver com muita diligência, sabe? Com muito esforço. Você precisa intencionalmente colocar sua vida na palavra de Deus e na vontade de Deus para que você possa desenvolver o seu caráter. Você pode mudar comportamentos facilmente, você pode mudar hábitos facilmente, mas caráter não é algo que a gente muda de uma forma tão simples assim, de uma forma tão fácil assim. Não é tão simples mudar o caráter. Se você quer ter o seu caráter aperfeiçoado, você precisa decidir. Você precisa decidir avaliar as atitudes do seu coração. Você precisa decidir avaliar os sentimentos que estão por trás de cada atitude que você tem. Se pergunte agora, por que eu faço o que eu faço? Nesse processo de se tornar alguém, quais são as intenções do meu coração? Quais são as intenções que me motivam a fazer o que eu faço? Se pergunte para você mesmo. Por que você oferta na igreja? Por que você serve na igreja? Por que você deseja um ministério? Por que você deseja pregar? Por que você deseja gravar um vídeo no YouTube? Por que você deseja a fama? Por que você deseja ser conhecido? Qual a motivação do seu coração? Isso revela o seu caráter. Isso revela o seu processo de se tornar. O seu processo de se tornar diz muito a respeito do ser. Deus não quer apenas que você queira ser alguém. Deus quer que você encare o processo de se tornar alguém com alegria, sabe, com diligência, com esforço, com sabedoria, que você encare todos os processos. Hoje, além de pastor da Igreja Verbo da Vida em Três Lagoas, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu estava fazendo as contas, eu sou doutorando, estou terminando o meu doutorado, e eu estava fazendo as contas, são quase 12 anos de estudo, entre graduação, mestrado, doutorado. São 12 anos estudando, são 12 anos me preparando, porque lá atrás surgiu o desejo no meu coração de se tornar um professor universitário, e não apenas mais um professor universitário, mas um professor que pudesse ser relevante, que pudesse ser alguém de destaque em sua área de atuação. Deus colocou isso dentro de mim. Se você me conhece, eu conheço a nossa igreja, você sabe que um dos pilares que nós cremos, que nós acreditamos, que nós ensinamos e pregamos é a excelência. Nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Nós não podemos aceitar resultados baixos, resultados medianos. Nós precisamos ser excelentes. Nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Então eu decidi fazer isso. Eu decidi me tornar, não apenas ser. Mas eu vejo que algumas pessoas podem até... me perdoe se essa palavra é forte, mas eu vejo que algumas pessoas podem invejar uma posição, Elas podem invejar o quanto você recebe, elas podem invejar a sua posição. Muitas querem estar aonde você está, mas elas não querem pagar o preço que você pagou, Talvez, se eu perguntar a muitas pessoas se elas querem ser o que eu sou, muitas responderiam que sim. Mas eu sei o que eu passei nesses 12 anos estudando, anos de renúncia, anos onde eu tive que me dedicar muito para estar onde eu estou.
né? Hoje eu sou pastor de uma igreja linda, maravilhosa, uma das igrejas que mais crescem aqui na nossa cidade e também dentro do nosso ministério. Nós temos apenas 6 anos de igreja, né? Mas nós da equipe pastoral, nós da nossa liderança, nós sabemos o preço que nós pagamos, nós sabemos o processo que nós encaramos, nós sabemos as renúncias que nós fizemos, né? Hoje nós somos o que somos porque nós encaramos o processo de nos tornarmos, né? Quando nós começamos essa igreja, nós não tínhamos financiamento, nós não tínhamos recursos, nós começamos simplesmente com uma visão. Nós começamos simplesmente com um sonho, com a direção de Deus. Nós tínhamos a palavra, nós tínhamos a visão do nosso coração, mas nós encaramos o processo de nos tornarmos. Tantos desafios nós passamos, tantas dificuldades nós passamos, mas nós encaramos todas elas com o posicionamento correto, com o foco correto, com o olhar correto. E nós saímos vitoriosos de todas as circunstâncias, né? Várias situações já se levantaram para tentar frear a igreja, para tentar parar aquilo que Deus tinha para a nossa igreja. Mas nós estamos aqui, firmes, fortes, avançando como nunca. Nesse período de ausência de cultos presenciais, tantos questionamentos, né? Eu vejo tanta preocupação a respeito de como vai ser, como vão ser as entradas, como que nós vamos pagar as nossas contas, como que vai ser, como que vamos pagar o aluguel. São tantos questionamentos. Mas eu estou aqui, se você é membro da nossa igreja, eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Nós tivemos esse mês, Deus nos surpreendeu, né? Nós tivemos entradas superiores às entradas que nós estávamos tendo com os cultos presenciais. E eu quero aproveitar parte dessa mensagem para agradecer a sua generosidade. Obrigado pelo fato de você ser generoso. Obrigado porque você não se deixou levar pelo sentimento, pelas circunstâncias, pelo medo. Você decidiu continuar sendo fiel ao Senhor. Sabe, se você conhece nosso coração, nós estamos ensinando sobre ofertas, sobre generosidade com tanta naturalidade. Nós não demos ênfase a isso, nós não estamos colocando a nossa atenção nisso. Simplesmente fazemos como nós sempre fazemos nos nossos cultos. Nós queremos que generosidade e nós honrarmos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas é simplesmente uma atitude de adoração, de gratidão, de honra ao Senhor, né? E não é a ausência de um culto presencial que vai mudar a atitude do seu coração. E eu quero agradecer você que é fiel, agradecer você que tem ofertado de forma online, você que tem colocado o seu coração, você que tem entregado a sua oferta. Muito obrigado. Eu estou aqui para dizer a você que é membro da nossa igreja, nós nunca tivemos uma situação assim. Com a ausência de cultos presenciais, as nossas entradas estão superando os meses anteriores de cultos presenciais. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Isso não aconteceu do nada, isso não aconteceu por acaso, mas aconteceu porque nós estamos com o foco certo, nós estamos com o coração certo. O nosso coração nunca esteve em algo material. Nós não usamos a igreja, nós não usamos pessoas para construir uma grande igreja. Nós usamos a igreja para construir grandes pessoas. Nós não queremos ter uma estrutura ministerial, uma estrutura de igreja simplesmente para mostrar que somos a melhor igreja, que temos a melhor estrutura. Não. Nós fazemos o que fazemos porque seguimos o princípio da excelência. Mas tudo o que nós fazemos se resume a amar pessoas. Se nós fazemos isso com toda a excelência, se tudo o que nós fazemos é com excelência, é porque nós queremos alcançar a sua vida com excelência. Nós queremos amar pessoas com a nossa excelência. Nós queremos amar pessoas com a nossa diligência. E nós sempre vamos fazer o melhor que nós podemos fazer para alcançar a sua vida da melhor forma que nós podemos fazer. Isso, o ser igreja, o que nós somos hoje,
não aconteceu por acaso. Não aconteceu em um estalar de dedos. Sabe? A sua generosidade não foi por acaso. Nós estamos passando por momentos de crise, mas por outro lado, Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem feito abundar sobre nossa igreja. E isso é resultado de uma colheita. Nós plantamos certo e nós estamos colhendo certo. Eu quero falar para você, em tempos de crise, plante uma semente. Em tempos onde circunstâncias querem paralisar você, plante sementes. Plante sementes de generosidade. Plante sementes de integridade. Plante sementes que vão construir o seu caráter, que vão construir a sua vida. Ei, o seu futuro será bem melhor. Deus tem dias de glória para você, mas você precisa aprender a desenvolver o seu caráter. Sabe? Encare o processo de se tornar. Deus, Ele quer usar tudo aquilo que tem se levantado contra você, não para destruir você, não para atrapalhar você, pelo contrário, Deus quer usar tudo isso. Não é Deus que está causando seus problemas, não é Deus que está fazendo algo contra você, não, mas Deus quer usar tudo isso. Deus quer usar isso para levantar você e colocar você em um lugar de destaque. Pessoas se tornaram grandes em momentos de pressão. Pessoas se tornaram grandes em momentos de tribulação. Você vai se tornar grande. Você vai se tornar grande em momentos de pressão. São em momentos de pressão, são em momentos de tribulação que pessoas se levantam e se tornam grandes. Eu sei que você foi abençoado com essa mensagem. Eu queria ler um texto com você para encerrar. Em Gênesis capítulo 41, no verso 52, diz assim: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O nome Efraim significa eu serei duplamente frutífero. Isso fala de José que está falando isso. Se você olhar para a história de José, você vê que José, ele não foi alguém, né? Não aconteceu de repente ele se tornar o vice-governador do Egito, né? Ele está aonde ele esteve, ele ser o que ele foi, aconteceu através de um processo árduo, de um processo onde ele teve que passar por situações que ele não esperava. Mas em todas as situações, em todos os processos que ele passou, ele decidiu ter a atitude correta, o foco certo, a atitude correta. Os irmãos de José venderam José, interferiram naquilo que Deus tinha compartilhado com ele. Várias situações aconteceram com José. O que é interessante é que, de alguma forma, todo esse tempo difícil que José passou, de alguma forma contribuiu para que José cumprisse o seu propósito, para que José chegasse ao seu destino. Olha só, ele foi preso no lugar exato onde, através daquele lugar, ele foi introduzido a Faraó, que, revelando o seu sonho, o fez se tornar governador do Egito. Então ele foi preso no lugar exato, aonde ele precisava se revelar, aonde ele precisava assumir o seu destino. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 50, no verso 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai.
José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, como se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A porta que o diabo está usando para tentar te derrubar é o que Deus vai usar para te promover. Pega isso. Tudo que o diabo fez para tentar destruir o sonho, o propósito e o destino de José, Deus usou tudo isso para colocar José exatamente no lugar que ele precisava estar. Mas em meio a tudo isso, Deus não fez tudo por José. José teve que fazer e cumprir certo o propósito dele. Ele teve que escolher certo. Ele teve que decidir se tornar. Em tudo que aconteceu com ele, ele decidiu ter o posicionamento certo, a atitude correta de se tornar. Ele não encarou os problemas como algo para parar, mas ele encarou as tribulações e os problemas como algo que estava levando ele para a maturidade, a experiência e o caráter que ele precisava para ocupar a posição que Deus o havia chamado para ocupar. Se eu olho para uma aeronave, eu vejo que a aeronave, ela não decola a favor do vento. Toda aeronave, ela decola contra o vento. Um aeroporto, ele tem uma pista e o avião, ele pousa e decola dependendo do lado que o vento está soprando. Então ele sempre vai decolar contra o vento, porque é contra o vento que ele consegue decolar. Então eu declaro isso sobre a sua vida. Eu quero encerrar essa mensagem declarando isso sobre a sua vida. Nenhum vento contrário vai paralisar você, mas os ventos contrários vão fortalecer a tua fé e vão fazer você voar níveis mais altos, voos mais altos. Eu quero entregar essa palavra de encorajamento para você. Eu sei que você quer ser alguém, mas encare o processo de se tornar alguém. Encare o seu hoje. Decida viver o seu hoje. Decida encarar aquilo que está acontecendo com você hoje. Decida encarar isso do jeito certo, da forma certa, e Deus vai te colocar nos lugares que você precisa estar. Seja abençoado com essa mensagem. Se você ouviu essa mensagem e você nunca confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, eu quero fazer uma declaração com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você está e fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço, Jesus, que o Senhor pagou todo o preço pelo meu pecado, para que eu possa viver hoje uma nova vida. Espírito Santo, faz morada em meu espírito. Eu quero ser guiado pelo seu Espírito. Eu quero ser guiado todos os dias da minha vida a cumprir o meu destino, a cumprir o meu propósito. Deus, obrigado, porque hoje eu posso te chamar de Pai. Meu Pai, obrigado, porque os melhores dias da minha vida começam hoje, em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder falar com você. É uma honra estar entrando na sua casa agora para deixar essa palavra de encorajamento para você. Um beijo no coração. Nós amamos vocês e estamos com saudade.